Foi enterrado ontem na capital o corpo do soldado Tiago Belizar. O policial que tinha 26 anos, esse é o Tiago, morreu na sexta-feira à noite numa perseguição a adolescentes em fuga em Santa Luzia. Sobre este caso, eu converso agora ao vivo com o repórter Gabriel Rodrigues. Gabriel, boa tarde. Como é que começou essa perseguição? Para a gente relembrar essa história. Olá, Lair. Bom dia para você, para quem está acompanhando o nosso Balanço Geral Minas. Foi uma perseguição bastante intensa. A polícia estava atrás de 3 homens que estavam em 2 motocicletas. Inicialmente eles não sabiam, mas depois que foram investigar, descobriram que eram 3 adolescentes, 2 de 15 e 1 de 14 anos, que inclusive confessaram estar em um rolezinho, que é como conhecido aquele evento clandestino, ilegal, onde alguns motociclistas se reúnem. Como você bem disse, aconteceu ontem em um cemitério aqui da capital mineira, foi com honras militares, uma cerimônia extremamente emocionante para todo mundo que estava presente lá, não só para os familiares e para os amigos, mas para muitos colegas de farda que foram juntos ali dar aquele último adeus para o Tiago. Ontem estavam lá no cemitério o seu Ezequiel, a dona Patrícia e a Stephanie. Ele é o pai, a mãe e ela é a esposa que inclusive está grávida do Tiago. Eu nem me aproximei muito deles ontem, no momento em que essa cerimônia acontecia, por entender que era um momento deles. Eles estavam ali dando o último adeus para o Tiago, a gente acompanhou tudo de longe e aí hoje a gente veio aqui na casa deles mais como uma espécie de homenagem do que qualquer outra coisa, porque a história em si a gente já contou, mas para honrar a vida desse jovem que era querido por todo mundo que estava em volta dele e que, como eu disse, acabou perdendo a vida enquanto exercia a própria profissão, é que a gente veio aqui conversar com eles nessa casa onde, inclusive, o Tiago cresceu e é repleta de lembranças para essa família. E aí, seu Ezequiel, como uma homenagem mesmo, o senhor que também foi da polícia aí, eu queria saber o que o senhor teria para contar sobre o Tiago para a gente, como filho, como profissional, quais são as lembranças que o senhor vai guardar dele. Boa tarde. Boa tarde. O Tiago, ele é um menino especial. Ele cresceu me vendo na profissão, né? E talvez até por influência disso, ele passou a ter amor pela polícia e querer exercer a função. E batalhou, conseguiu entrar. Logo quando ele entrou, são só 3 anos que ele está lá, eu vi que ele é destemido, compromissado, disciplinado. É um menino assim que cativa quem está ao lado dele, tanto que no velório ontem surpreendeu a gente a quantidade de pessoas que estavam lá, né, para dar o último adeus para ele. E é algo bem difícil, né? Nós estamos vivendo assim momentos sombrios, lembrando da vida que a gente teve junto, até mesmo nessa casa aqui. Todas as ocorrências que às vezes que eram um destaque para ele me passava, me contava como foi. Eu, como mais experiente, às vezes eu passava para ele algo, né, orientava em algo, mas a gente via que era um momento dele, então naquele momento de emoção, de impulso ali, nem sempre ele conseguia lembrar de tudo que a gente estava passando para ele. Dada a coragem que ele tinha, né, a vontade que ele tinha e o compromisso, né, com a sociedade e de cumprir a missão dele, que ele entrou com essa missão, fez o juramento, né, e foi um policial que vai deixar saudade. Posso dizer que o senhor tem um orgulho dele como pai, mas também um orgulho de um policial para o outro ali. Com certeza. Ele foi um super exemplo, né? É bem forte falar do Tiago, é a nossa paixão. O enterro do Tiago ali foi uma parte nossa que também foi enterrada ali. Antes da gente entrar ao vivo, a Patrícia estava conversando comigo sobre como ela chegou nessa casa onde a gente está aqui agora ao vivo em Santa Luzia, com o Tiago pequenininho nos braços, né? Você viu tudo aí, o crescimento dele nessa casa onde a gente está agora, né, Patrícia? Foi. Tiago gostava muito daqui. Ele sempre foi era um presente de Deus para nós, um menino abençoado. E agora, com esse acontecimento, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, nunca mais. Para vocês terem uma ideia, a família hoje mora em uma outra cidade aqui da Grande BH e vocês estão pretendendo voltar para Santa Luzia para ficar mais pertinho dos netos, da família. Nós vamos voltar, o Tiago gostava muito daqui e lá também, só que nós queremos ficar perto, próximo, né, dos netos, da minha filha, né, e não vai fazer sentido mais ficar longe, nós vamos sofrer muito, muito, muito.
pretendemos voltar para Santa Luzia de novo. 27 anos, né? Morando aqui. E aguentar até ver até onde que nós vamos aguentar suportar essa dor que eu não tenho palavras para falar. Patrícia, eu sei que nada, nem do que a gente disser, nem do que você sentir, vai mudar essa realidade. Mas, por outro lado, saber que o Thiago acabou se despedindo da vida, se despedindo de vocês, trabalhando, tentando proteger a sociedade, correndo atrás de pessoas que tinham feito algo errado, isso dá um certo acalento para o coração da senhora? Com certeza. Era o orgulho dele. O orgulho dele trabalhar, era o sonho dele entrar para a polícia. Até em dias de folga, quando ele ia tirar férias, não, mãe, eu nem estou querendo tirar férias, eu não quero, eu gosto de trabalhar, eu gosto da minha profissão, e ele fazia aquilo com orgulho mesmo. Eu ainda falava, Thiago, toma cuidado, meu filho, tenha juízo, porque é muito perigo que você corre. Ele fala assim, mãe, é minha profissão. E ele fazia aquilo assim com muito orgulho, muito orgulho. Aí a gente fica, né, triste por isso, porque ele correu um risco, assim, como se diz, ele não media esforços, ele queria fazer, trabalhar. É uma situação muito complicada. Eu estou aqui pensando no seguinte, quando uma criança perde o pai ou perde a mãe, a gente fala que a criança é órfã, mas quando um pai ou uma mãe perde um filho, é algo tão complicado, mas tão complicado que não inventaram um nome para dizer um pai e uma mãe que passa por isso. E por que eu estou falando de órfão? A Stephanie, ela está grávida, ela está de 6 meses, ela está esperando aí mais um filho do Thiago. Ela já tem um filho com o Thiago. E eu quero saber, Stephanie, como é que foi para você descobrir nesse instante, assim, grávida, o que tinha acontecido? Porque pra gente que vê de fora é algo inimaginável. Eu não consigo acreditar. O Thiago tinha mandado mensagem há pouco tempo, me pedindo para esperar ele chegar em casa. Infelizmente, nunca mais vai chegar. Deixou o meu pequenininho de 2 anos. E esse que vai nascer. Mas eles vão saber o pai que tinha, um pai amoroso. O Thiago foi um ótimo esposo para mim, desde o dia que eu conheci ele. O Thiago foi um ótimo pai, um ótimo filho, irmão, tio. O Thiago, todo mundo, ele não me disse fácil fazer nada para ninguém. Meus filhos vão saber que ele era um ótimo homem, isso pode ter certeza. E como que o Nicolas tá? Porque ele tem só 2 anos, vocês já conseguiram explicar que o pai dele não vai voltar? Ainda não, ainda. Ele é muito espertinho, ele fica chamando o papai toda hora, mas aos poucos a gente vai contar para ele, vai falar que o papai virou uma estrelinha, que infelizmente nunca mais vai voltar. Mas ele tem meus pais, tem os avós, os pais de Thiago, tem meus cunhados, que vão conseguir dar todo amor para ele. E não vai faltar nada para ele, nem para o Miguel e nem para o outro menininho do Thiago. Mesma pergunta que eu fiz para os pais. Saber que foi assim, tentando ajudar outras pessoas, ajudar a sociedade, cumprir ali o objetivo dele enquanto profissional, isso também traz um certo acalento para você, Stephanie? Com certeza. Ele, infelizmente, morreu, mas ele morreu fazendo o que ele gostava. Eu falava muitas vezes, Thiago, não precisa ficar indo nessas coisas, não precisa correr. Ele, não, Stephanie, eu gosto, eu faço porque eu gosto. E ele sempre fez. Ele, infelizmente, morreu, mas morreu feliz. Foi trabalhando o que ele gostava, era o sonho dele, e ele conseguiu realizar o sonho dele. Com certeza, ele é triste, mas vai passar. O seu Ezequiel vai ser a melhor pessoa que eu tenho para poder perguntar isso agora, por o senhor já ter passado por essa realidade na pele também. Um policial, quando ele sai de casa, eu tenho certeza que ele está pensando em voltar, ele está pensando na família, está pensando nos pais, nos filhos, em todo mundo que está ali em volta. Mas como é que fica a cabeça sabendo que você também tem que pensar na sua função, que você recebeu um treinamento para fazer perseguição? Acho que o coração fica um pouco dividido entre cumprir o objetivo, cumprir o sonho, mas também voltar para casa em segurança, né, seu Ezequiel? Sim. O Thiago, ele era muito habilidoso, até em moto. A gente nunca espera que vá acontecer isso, né? Igual o caso dele, o que aconteceu com ele foi inesperado. Foi questão de maldade dos motociclistas, né? Que pelo que me passaram, né? Eu não estava lá, mas pelo que me passaram, o comando me passou, no momento que ele estava em perseguição, ele estava dando ordem para os infratores parar.
Até então não sabia de que se tratava, né? Qual que era, que eles estavam, se estavam armados, se estavam com droga, qual que seria o problema. Que eles furaram uma blitz, né? Onde eles estavam parados. E a hora que, dando ordem para eles pararem, o que passou para mim que eles fecharam ele. Parece que algo tipo premeditado, porque estava vindo um carro. Então, nessa hora aí, que eles fecharam ele foi um tiquinho para a esquerda, foi quando surgiu o carro e ele bateu de frente. E acabou sendo fatal, né? Porque pegou no peito dele e pelo laudo lá tem algo relacionado ao coração. Não tinha treinamento que pudesse evitar aquilo, porque o outro carro veio do nada. E o pior, como é que foi saber que o motorista daquele outro carro estava inabilitado? Então, eram 3 adolescentes de um lado que não deveriam estar pilotando uma motocicleta e do outro uma pessoa que, por mais que fosse maior de idade, também não deveria estar dirigindo. Não deveria, exatamente. Hoje, na verdade, a gente não está tendo mais apoio de lei. Tudo que a gente, vamos dizer, eles, né, porque eu estou na reserva, tudo que a polícia hoje vai fazer em relação aos marginais, a gente já vai assim, cismado, preocupado, porque o policial não quer perder o emprego, não quer perder a vida também. Só que nós não temos uma lei para nos proteger. O nosso problema hoje é Brasília, né? É Brasília, os 3 poderes lá. Nós não temos amparo com aquele pessoal que está lá. Então o polícia aqui, o polícia militar trabalha bem, o policial civil trabalha bem, a guarda trabalha bem, mas quando às vezes você consegue aprender ou prender um marginal deste, o que acontece? Logo, logo ele está solto. E ele sabe que não vai dar nada para ele. Então, já não tem medo mais, ele não tem respeito pela polícia. Antigamente tinha medo da polícia, houve uma época de ter respeito, hoje não tem isso mais. Hoje nós estamos, assim, à mercê aí deles. Tudo que o senhor está falando, a gente consegue, inclusive, exemplificar ao longo dos últimos poucos dias, inclusive. Eu vou pedir para vocês permanecerem aqui do meu lado, eu vou voltar a conversar com vocês, mas queria chamar a atenção do público do Balanço Geral nesse momento, e inclusive do Laí, que está lá no estúdio, para lembrar o seguinte: na semana passada, na quarta-feira e na sexta-feira, a gente teve outros exemplos, né, Laí, de perseguições policiais, ou seja, é algo que faz parte, infelizmente, da rotina da polícia, mas que, vez ou outra, acaba tendo um destaque maior ou pelo resultado dessa perseguição ou até mesmo pelas imagens dessas perseguições, né, Laí? Momentos em que os policiais passam, tem treinamento para isso. Nós mostramos 2 perseguições policiais que terminaram com a prisão dos bandidos e sem nenhum policial ferido, né? Que você está vendo essa primeira, uma das perseguições, parecia cena de filme. Você está vendo a imagem aí, um carro passa voando pelo cruzamento da região do Barreiro, em Belo Horizonte. Depois aparece uma viatura da Polícia Militar na perseguição. O carro dirigido pelo criminoso fica suspenso no ar, atravessa a rua, toca o chão, bem depois na próxima esquina, né? A viatura faz o mesmo trajeto, chega a soltar faísca quando aterriza ali no asfalto. E tem uma outra imagem, mostra quando o bandido perde o controle da direção do carro e sobe na calçada. Para quando atinge em cheio o muro de uma casa, senão não pararia. Logo depois da batida, o criminoso ele sai do carro, se deita no chão e a PM está logo atrás. Nesse caso, lá do Barreiro, Gabriel, os militares já chegaram desembarcando e fizeram a prisão, né? Exatamente, Laíra, e é esse detalhe que a gente chama bastante a atenção para a experiência que a Polícia Militar tem nesse tipo de situação, porque se você rever a imagem, esse primeiro carro do criminoso que passa voando, além dele saltar muito do chão e ir parar muito lá na frente, a pessoa que estava dirigindo perde o controle da direção quando esse veículo toca o chão mais uma vez. Só que a viatura da polícia que vem logo depois, ela consegue ir diminuindo a velocidade quando ela vê que o carro do criminoso voa muito. Então a polícia passa com mais estabilidade por esse cruzamento e assim que o militar toca o chão, ele consegue manter o controle da direção e aí sim, como você bem disse, os militares desembarcam e conseguem realizar essa prisão. A viatura ela teve um dano pequenininho ali quando ela tocou o chão, mas os militares saíram da viatura todos bem, sem nenhum tipo de ferimento e tudo isso graças a esse treinamento ao qual o Thiago também passou, que todos os militares passam, mas que, como a gente veio falando já, dependendo da situação e de fatores externos, o resultado acaba sendo ou positivo ou negativo. E no dia seguinte, que tudo isso aconteceu, eu fui até a Polícia Militar conversar com o militar que era responsável por essa ocorrência e perguntei para ele justamente sobre isso e a gente vai rever agora essa entrevista aqui no Balanço Geral. Acompanhe comigo.
situação com a qual a Polícia Militar se deparou, naturalmente, expôs a vida dos usuários da via a risco, em virtude da imprudência dos indivíduos que estavam com o veículo em fuga. Contudo, os militares que realizaram essa perseguição, assim como todos os militares da Polícia Militar, eles passam por um treinamento de condução de veículos de emergência e passam por uma capacitação continuada para a condução de viaturas em situações ofensivas e defensivas. No caso em questão, em determinado momento do acompanhamento, os indivíduos passaram por uma placa de pare em alta velocidade, na qual a topografia do local fez com que o veículo perdesse o contato com o solo, as 4 rodas, conforme as imagens que devem ter sido apresentadas. E após esse voo do veículo que estava sendo acompanhado, a viatura veio um pouco mais atrás, na tentativa de reduzir a velocidade, conseguiu passar do cruzamento, chegou a perder um pouco do contato com o solo, contudo não perdeu o controle da direção. O suspeito, por sua vez, que estava no veículo em fuga, bateu na sequência, no canto esquerdo da via, e nesse momento a viatura conseguiu fazer a parada e abordou e prendeu o autor. O outro caso de perseguição que nós mostramos aqui no Balanço, e foi na semana passada, foi no centro de Belo Horizonte. Segundo a PM, 2 homens em uma moto não obedeceram às ordens de parada, como foi no caso do Belizar, fugiram em alta velocidade pelas ruas do centro. Pela contramão, subindo os canteiros, olha o risco. Os policiais militares correram. Foram quase 20 minutos até que a polícia conseguisse prender a dupla. A moto dos suspeitos em fuga foi parar debaixo da viatura. Estavam transportando pinos de cocaína, os bandidos, frascos de loló, buchas de maconha e 3 celulares. Também foram para a cadeia, esses aí. Não é, Gabriel? Isso mesmo, Lair. Quem conhece Belo Horizonte vai ter uma noção aí de como essa perseguição foi intensa e como ela percorreu muitas ruas da capital mineira, porque essa abordagem aconteceu ali no alto da Afonso Pena e esses criminosos vieram descendo por toda a avenida, passaram pela Praça 7 ali no sentido rodoviária, depois entraram no bairro e aí foram pegando contramão, subindo em canteiro, colocando em risco, como você bem disse, a vida de todo mundo que acabava passando por ali, e os policiais extremamente empenhados nessa missão foram atrás deles, e essa pessoa que estava pilotando a moto, ela ainda chegou a um ponto de crueldade que às vezes a gente não consegue imaginar, mas quando o militar foi se aproximando dele, ele tentou chutar por diversas vezes a motocicleta para que o militar caísse e ele pudesse continuar a fuga. Tanto que nessas imagens que foram feitas pelas nossas equipes pouco depois do acidente, dá para ver que não só a moto do criminoso foi parar embaixo da viatura, inclusive perdeu uma roda, a roda foi arrancada ali, tamanha a violência da batida, a velocidade que esse criminoso estava pilotando essa moto, mas a motocicleta da Polícia Militar também foi atingida, chegou a ficar caída ali no chão, e só depois ali dessa ocorrência finalizada, de eles conseguirem capturar tanto o moço que estava pilotando a motocicleta quanto o comparsa dele, que inclusive ficou lá atrás. Não sei se você vai lembrar disso, que na sexta-feira eu contei, Lair, na fuga, em um determinado momento, quem pilotava a moto parou. O comparsa meio que caiu, meio que desceu da motocicleta, achando que o piloto também ia permanecer ali. Só que quem estava na direção acelerou e foi embora e largou o comparsa para trás. A polícia conseguiu prender esse comparsa lá na frente depois desse acidente, prendeu também quem pilotava essa motocicleta, e aí sim eles acabaram encontrando todo esse material que você citou: lança-perfume, cocaína, maconha e os celulares. Os 2 homens foram apreendidos e no dia seguinte, mais uma vez, eu fui até a Polícia Militar para conversar um pouco mais sobre essa ocorrência, entender a dinâmica, saber os detalhes dessa perseguição, e a gente vai rever também a entrevista com o militar explicando isso em detalhes. Veja só. A gente aqui da Polícia Militar, a gente sempre tem os cursos, de aperfeiçoamento, seja de direção, seja de motocicleta, que é o mais importante, que o risco é maior, não tem ali uma proteção como um veículo 4 rodas. E o que a gente vê nesses casos, igual a tentativa deles de derrubar nós, na verdade, a gente vai acompanhando de forma consciente. Não é igual o criminoso está tentando fugir, que ele vai desembalar da carreira, avança sinal. A gente não, a gente tem que ter a consciência, porque a gente tem que voltar para casa, a gente tem um cidadão para proteger. Então, você vê uma perícia aí, seja na outra ocorrência, que foi lá na região do Barreiro, 41 Batalhão, você viu a técnica, o conhecimento que o militar que está na condução dos veículos tem, que é diferente do criminoso que está tentando fugir, que ele não importa se vai atingir alguém, se vai sentir um terceiro, se vai matar, se vai se matar. A gente tem preocupação, além da população, com nós e até com o cidadão que está em flagrante. Então, o nosso foco não é só prender, a gente também tem que se preocupar com a população de bem que está transitando, que é o mais importante, prender
dentro da normalidade, dentro do esperado, sem muitos efeitos colaterais. Perseguições cheias de desafios para os policiais. Nos dois casos, a experiência e o treinamento militar fizeram com que os suspeitos fossem presos. Nenhum integrante da corporação saísse ferido. Mas em muitos casos, gente, fatos externos também podem influenciar para que fatalidades aconteçam. Foi o que aconteceu durante a perseguição feita pelo soldado Tiago Belizar. Ele, e o que o pai disse, chama atenção, seu Ezequiel, foi vítima da maldade, e eu queria que você confirmasse isso, se são 3 adolescentes mesmo que estavam sendo perseguidos, de um deles, porque viu um carro vindo em outra direção, percebeu e deixou o carro como obstáculo para atingir o Belizar. Foi isso que aconteceu, né, Gabriel? Foi sim, lá e 3 adolescentes, né, 2 de 15 anos, 1 de 14, e durante essa perseguição, eles acabaram fazendo exatamente isso, usaram da maldade para tentar escapar. E agora, como você bem disse, não foi um caso isolado, a gente vem mostrando aqui no Balanço Geral e estar do lado da família, conversando sobre esse assunto, me faz lembrar muito de família. E a minha avó, ela fala uma coisa que é muito verdade, sobre como quem passa todos os dias na beira de um abismo vai ter mais chance de cair nele do que alguém que nunca passou. Então, por exemplo, se eu não sou policial e eu não faço nenhum tipo de perseguição, é quase impossível que algo do tipo aconteça comigo. Mas um policial que sai de casa todos os dias e passa por isso recorrentes vezes, inúmeras delas o resultado vai ser positivo, mas em outras nem tanto. E é sobre isso que eu queria perguntar para o senhor, seu Ezequiel. Quantas e quantas vezes o senhor não já conversou com o Tiago sobre outras perseguições onde o resultado foi diferente desse, onde a prisão aconteceu e onde ele saiu sem nenhum ferimento? Foram muitas as vezes, provavelmente, né? Muitas, mas muitas mesmo. E toda a ocorrência de destaque que ele participava, ele me mandava o vídeo ou me mandava a história. Aí eu avaliava aquilo ali, na minha ótica, né, na minha experiência, e fazia as correções, Tiago, isso não pode, isso é arriscado, age desse jeito ou age daquele outro. O problema é que o Tiago é o Tiago. Igual eu falo, ele era destemido, ele não tinha medo, ele tinha habilidade, ele tinha coragem, ele tinha compromisso. E o momento ali é cada um que sabe o que tem que fazer. Às vezes eu estou pro lado de fora assim, eu posso falar com ele, olha, isso aí está errado, Tiago, mas ele que viveu aquele momento. Ele que estava vivendo aquele momento. Eu queria estar perto dele, eu queria estar com ele ainda na corporação para acompanhar, para proteger. Mas ele cresceu, né? Ele virou homem. E já não dava mais para mim fazer o que eu pude fazer enquanto ele estava comigo. Hoje, um colega nos falou o seguinte, que pós esse acidente, o colega acabou de chegar, o Tiago levantou. Aí o colega perguntou, você está bem, Tiago? Você está bem? Ele, eu estou bem. Mas com segundos, né, de repente ele caiu. Eles batalharam para tentar ressuscitar, massagem cardíaca, mas o trauma era muito pesado, muito grave e não teve jeito. Ele veio a óbito. Seu Ezequiel, o Lair lá no estúdio tem uma pergunta para o senhor. Pode falar, Lair. Ezequiel, eu queria primeiro agradecer a presença dos 3, do Ezequiel, da Patrícia e da Stephanie, prestar a solidariedade, os sentimentos de toda a equipe nossa aqui. Quando tomba um policial militar, parte da sociedade se vai, morre também. Eu queria que o senhor dividisse com a gente quem era o Tiago, na sua visão, e se ele sempre quis ser policial militar. Sempre quis ser policial militar. O Tiago é o nosso amor, né? É o nosso filho, é o primeiro filho. Ele cresceu me vendo trabalhar na polícia e aquilo ali eu creio que despertou paixão, né? Tem uma frase aí que dizem assim que meu pai sonhou me ver doutor ou um soldado. Realmente a gente como pai, a gente quer ver o filho doutor ou um soldado. Isso é só exemplificando, né? Porque se ele é um soldado, ele não é um marginal. Se ele é um doutor, ele é um trabalhador. O Tiago optou pela polícia, nós ficamos satisfeitos, nós vibramos, nós comemoramos. Porém, nós não esperávamos esse resultado, né? Com 3 anos só, servindo aí a sociedade, ele partiu, nos deixou. E agora tá uma situação assim, inexplicável, nós estamos sofrendo demais. Sabemos que o tempo vai melhorar, mas não vai apagar, né? Para sempre vai estar na nossa mente o Tiago. Quando eu vejo os vídeos, as fotos antigas, aquilo derruba a gente. Nós estamos assim sob efeito de remédio, sabe? Os remédios a princípio estão ajudando a aliviar.
Eu sei que são várias fases, o luto, né? Então, essa fase agora parece que a gente está assim, mais equilibrado, mas é a medicação. E outra, tem um conforto também que vem das pessoas que abordam essa família. Esses 3 anos que o seu Ezequiel está falando aqui de trabalho do Tiago dentro da corporação, foram 3 anos onde ele foi extremamente elogiado por todo mundo com o qual ele trabalhou. Ontem, lá no velório, a gente conversou com o capitão Rafael Veríssimo, que é o porta-voz da Polícia Militar aqui de Minas Gerais, e antes mesmo dele falar, enquanto policial, sobre perder alguém ali, colega de farda, né, como eles falam, cortado no próprio sangue, ele falou também como amigo, porque ele trabalhou junto com o Tiago e teve essa fala extremamente emocionante, relatando sobre como é que foi esse trabalho. E essa garantia vocês têm, que por onde o Tiago passou, ele foi elogiado não só pelo profissional, mas também pela pessoa que ele era, né? Meu filho, ele era especial, cativante, tinha muito amigo, né? E vai continuar porque ele está na nossa memória. Eu não lembro do Tiago brigando, a gente quando era menino brigava na rua, não lembro do Tiago brigando. O Tiago só tinha amigo mesmo. Tanto que teve um colega dele lá na hora do velório, que o colega dele desmontou. A amizade deles era tão forte que vocês viram o tanto de gente que estava lá. O Tiago era especial. Às vezes a gente não tem palavra para explicar quem é o Tiago. Muito especial mesmo. E é por isso que a gente acaba ouvindo as outras pessoas para saber quem era o Tiago. Inclusive, a gente separou um trechinho da entrevista do capitão Veríssimo ontem, durante o velório, e eu vou pedir para a gente mostrar ela aqui para você que está acompanhando o Balanço Geral com a gente agora, ficar um pouco por dentro do que ele falou. Acompanha aí. A nossa tropa, nós policiais militares, nós somos treinados, capacitados para intervir de maneira técnica diante do perigo, fazer o acompanhamento, perseguição policial. Então, há tanto o treinamento técnico, tático também, de como isso deve ser feito ali. Mas quando a gente tem um resultado como esse, um resultado excepcional, é algo de extrema tristeza, de muito pesar e ao mesmo tempo de muita reflexão, no sentido de que hoje estivemos aqui, muitos policiais militares, para honrar o soldado Belizar nesse momento de sepultamento, de modo que ele esteja convicto que a instituição, que toda a nossa tropa, a gente seguirá firme no combate, mesmo quando diante de resultados tão negativos como esse, nos manteremos firmes para continuar a nossa missão, a nossa atribuição e honrar o nosso juramento. Um abraço para o capitão Veríssimo, ele emocionado, e para toda a tropa, para toda a corporação, especial para os parentes do soldado Tiago Belizar, 26 anos, deixa pai, a esposa que está aí, a mãe, família jovem, né, Gabriel? Mãe jovem, pai jovem, a viúva, todo mundo jovem, isso comove ainda mais a gente. Com toda certeza, Laí. E o que tem chamado a atenção da gente que está aqui pertinho deles é a força, porque se pra gente que não conhecia o Tiago, mas sabia que ele era alguém que estava na rua lutando por nós, a gente já fica emocionado com o que aconteceu, eu não consigo mensurar, nem imaginar o que está passando no coração e na cabeça dessa família. Mas o que mais surpreende a gente é que, enquanto vocês acompanhavam essas entrevistas, eles podiam ter dito qualquer coisa para mim, mas o pedido do seu Ezequiel era só por agradecimento. Ele quer agradecer a Polícia Militar e agora o senhor tem a palavra, seu Ezequiel. Eu já vi fatos assim pela televisão, mas não vivenciei. Eu não sabia que meu filho ia ser a próxima vítima, né, da maldade do homem. Mas o sofrimento foi extremo, né, aquele primeiro impacto ali, o sofrimento foi extremo. Mas o apoio que a Polícia Militar deu é algo assim que deu um conforto, aliviou. Então eu queria agradecer ao comandante-geral, né, e todos os seus subordinados pelo que fizeram por nós. Foi algo lindo, que deixou a gente arrepiado. Eu fiz parte, né, hoje eu estou na reserva, fiz parte da polícia por um bom tempo e sei como é que é a polícia militar. Mas ontem eu vivi na pele o apoio dele, né, do comando geral e de toda a equipe que ele deu para a nossa família. E estão dando até hoje. Igual eles estão sempre ligando para a gente, dizendo que está à nossa disposição. Patrícia, a dor não vai passar, mas eu desejo muito que você consiga encontrar forças para cuidar dos seus netinhos agora, porque vai ser uma maneira também de honrar a vida do Tiago. É verdade.
é através, né, das crianças que a gente vai tentar sorrir de novo, vai demorar, mas nós vamos tirar o consolo através da nossa família, né? Porque a vida dele não vai ter mais de volta. Mas nós vamos tentar sobreviver. Deus vai nos dar força para a gente tentar sair dessa barra. Eu desejo muito que o tempo vá transformando a dor que vocês estão sentindo agora numa saudade bem bonita de tudo que vocês viveram com o Thiago, para honrar aí a existência dele, a vida dele e principalmente o trabalho dele, né, Laí? Isso, e que a gente puna as pessoas, né, Gabriel? Porque são adolescentes que foram envolvidos nisso daí. Eles estão apreendidos, Gabriel? Só me responda isso, por favor. Os 3 envolvidos, eles estão apreendidos? Não sei se o Gabriel está me ouvindo lá. Eu não ouvi. Não, se os adolescentes... Se os adolescentes... Estão apreendidos? Então, Laí, na época, lá no dia onde tudo aconteceu, eles chegaram a ser levados para a delegacia. A gente entrou em contato, inclusive, com a polícia para ter essa informação, se eles permaneceram ou não apreendidos. Você sabe se os 3 adolescentes que estavam nessa batida permanecem apreendidos? Eu ouvi dizer que só um permaneceu, somente um. Não sei se é real, entendeu? Mas a princípio me falaram que só o que eu sei também é que é um. A gente vai confirmar essa informação com a polícia, a gente está esperando essa resposta, mas nos outros telejornais de hoje a gente volta a te informar, mas tem aquela parte, né, Laí? Cada um vai responder na medida da própria culpa, mesmo sendo adolescente. Então, provavelmente, o que permanece apreendido seja o que estava pilotando a motocicleta, o que chutou o veículo, o que empurrou o Thiago para cima do carro, porque os outros 2 talvez respondam só ali por estar pilotando a motocicleta ou pelo rolezinho, a gente não sabe, mas vamos buscar essas confirmações todas ainda hoje. Obrigado, Gabriel. Um abração, um beijo. Todas as orações para a família do soldado Thiago Belizar. Que essa edição seja toda em homenagem à família, a ele, aos serviços que essa família prestou à sociedade. O pai, seu Ezequiel, hoje na reserva, mas prestou excelentes serviços. E o filho, em 3 anos também, muito elogiado. Eu fiz essa pergunta para a gente ter uma reflexão depois. São 3 adolescentes que deixaram aí uma viúva, a mãe, a viúva grávida, 3º filho do soldado Belizar, a mãe, Dona Patrícia, enlutada, o pai, seu Ezequiel, com essa dor para o resto da vida, que não tem como. Eu não sei nem imaginar qual é a dor de um pai e de uma mãe perder um filho. Não dá para imaginar, é impossível. E os adolescentes têm, me parece, um apreendido, mas vai ficar apreendido por quanto tempo? Sabe-se lá Deus. E 2 que foram ouvidos e liberados. E o soldado morreu numa perseguição policial, desempenhando a função dele. Então a gente tem que repensar tudo que está acontecendo. Tem que repensar. Primeiro que eu tenho que dizer que o adolescente que provoca isso daí que provocou é apreendido, não preso, é apreendido. É o que diz a lei. Eu tenho que dizer dessa forma, seguir o que diz a lei. Mas a gente precisa realmente buscar uma reflexão, porque tem que dar uma virada de chave isso, não é possível.